Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo operacional. Galera, hoje sexta-feira, dia 31 de fevereiro. Vamos dar uma rápida passada pelos ativos mini índice, mini dólar, Bitcoin, viu o que eles fizeram no dia de hoje e também se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando, né? Hoje vídeo rápido, vídeo de fechamento, né, do mês de janeiro de 2025. Então tem que ser um vídeo um pouco mais rápido, não vou explicar muito sobre gráfico, e sim o foco hoje é sobre os ganhos, né? Os ganhos do mês, ok? Pessoal, antes de mais nada, vamos lembrar que o sistema TorTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O sistema TorTrade ele automatiza suas operações na Bolsa de Valores, toda e qualquer responsabilidade sobre as parametrizações do sistema é exclusiva do usuário. Vamos lá então para o dia de hoje, galera. Então estamos aí com dólar gráfico de 5 minutos. Então hoje não tínhamos nenhuma notícia prevista que poderia vir afetar o mercado diretamente, porém, galera, hoje é rolagem de contrato do dólar e também do Bitcoin. Então dias de rolagem são dias que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Por mais que não tenha notícia, né, que poder vir afetar o mercado, dias de rolagem tende a pegar mais direção. Tem horas que tende até a pegar um pouco de mais volatilidade. São dias que a gente tem que tomar cuidados aí nas operações. E durante o decorrer aí do pregão, né? Então ele vai abrir, pode pegar direção, pode pegar, enfim, pegar mais volatilidade, mais força, pode não acontecer nada. Também já vimos rolagem de contrato assim. E eu sempre falo que tem dias específicos. Para quem quer saber os dias, nos vídeos aí da playlist tem vários vídeos que eu já falei de dias que tem que tomar cuidado com o mercado, né? Ontem foi um que eu passei o que? Tivemos na quarta-feira taxa Selic, juros do Fed, e na quinta-feira era óbvio que ia realmente o mercado, ou ele abre com gap tentando correção, ou ele abre no preço e vai pegar muita violência de força, ou muita força na abertura. Então tem que tomar cuidado, são dias específicos, tá? Pessoal, tá aqui, ó, novo contrato já em dia, é o H25, que tá rolando aqui no dólar, né? H25 no dólar, G25 no Bitcoin. Vamos então pro dia de hoje, tá? 9 horas, pessoal. Pregão abriu o quê? Normal, né? Não abriu com muito gap, não. Abriu aqui, ó, continuação praticamente do dia de ontem, né? Então, na verdade, foi esse candlezinho aqui que vai separar. Então, 9 horas ele abriu aqui, desceu um pouquinho, subiu fazendo o topo, praticamente aqui um topo duplo, né? Se a gente põe uma linha aqui, o topo duplo, vamos pegar aqui o primeiro então, tá? Lembrando, pessoal, ó, são 15 horas e 10 minutos, estou falando o range até o momento, lógico, o pregão vai até as 18 horas, então o range pode sofrer alterações, tá? Mas como eu estou falando o raio-x do momento, a gente já não opera mais agora nesse horário, então eu estou falando o raio-x do momento, tá? Então, se sofrer alguma alteração é porque veio depois do horário da gravação do vídeo. Então tá aqui, ó, praticamente 9,5 fez topo do gráfico. Fundo do gráfico, galera, vamos pegar essa parte mais baixa aqui, ó, às 10h55, andando 62 pontos. 62 pontos de dólar é baixo, é pouco, tá? A gente considera o quê? Tá considerando ele de 80 a 100 pontos, 62 é pouco. Veio volatilidade? Veio na abertura, veio, não o suficiente para entradas de robôs mais conservadores que trabalham na abertura, mas Furioso trabalhou bem aí durante o decorrer do pregão, né? Então realmente ele veio fazendo aqui bons trades. Isso aqui foi ontem, né, galera? Desculpa, isso aqui foi ontem, tá? Ele veio, fez trade aqui, deu volatilidade aqui, ele entrou, realmente fez trade aqui, tá? Esse é o gráfico de 5 minutos, dólar, então, normal. Para uma rolagem, eu falo que é uma rolagem fraca, passou, não deu muita direção, força bem pouco, não foi muito forte, não, deu volatilidade, deu sim, poucas oportunidades, mas sim deu volatilidade, tá? Vamos lá pro Bitcoin. Bitcoin, galera, tá aqui, ó, rolagem de contrato, é o G25, quando a gente rola contrato aqui, depois fica meio apagadinho aqui um mês anterior, porque já é um contrato que não está válido. Vamos lá, então, pro range do Bitcoin. Galera, eu tô achando o Bitcoin meio esquisito, né, meio
sem muita força de operação, isso tem que tomar cuidado, porque a hora que ele pegar força de operação, ele vai andar bastante, tá? Fundo do gráfico feito aqui às 11h50, topo do gráfico feito aqui às 13 horas, andando aí 15 mil pontos. A gente está esperando o quê? De 15 a 25. Então 15 mil pontos, vamos falar que está dentro do esperado, porém pouca força, pouca volatilidade, né? Isso não é muito interessante, não. Vamos lá então para o nosso mini índice, também gráfico de 5 minutos. Vamos pegar aqui o pregão do dia de hoje, né, galera? Então aqui, ó, praticamente a abertura foi nesse aqui, veio devagar, né, ó, sem direção, viu volatilidade, só que bem pouco, deu um pico, desceu e mercado lateralizado de tudo, né? A parte mais baixa do gráfico aqui, a gente pode falar que aqui, ó, a parte mais baixa aqui ainda não ficou tão baixo, que aqui ainda pegou aqui a parte mais baixa, rompeu um pouquinho esse pavio aqui, rompeu, então a gente pega aqui, ó, 10h15 fez o fundo e o topo, galera, bem na sequência praticamente, às 11h05, andando 800 pontos. Galera, 800 pontos, ridículo, né? A gente tá esperando de 2 a 3 mil pontos, não é à toa que não estamos operando um índice bem ruim de operar. Isto mostra o quê? Que não temos investidor externo. Nosso commodities índice nada mais é do que commodities, né? A gente não tem investimento, tá todo mundo preocupado com o Brasil, então tá todo mundo tirando dinheiro dos investimentos do Brasil. Por quê? Porque o risco do calote é gigantesco. Esse desgoverno, infelizmente, ele gasta muito mais do que se arrecada, tá querendo arrecadar de qualquer jeito, aí tá querendo taxar tudo que é coisa aí que consegue, para ver se tenta controlar o rombo, mas mesmo taxando tudo, não vai conseguir controlar e infelizmente nós, né, vamos pagar a conta aí desse absurdo que aconteceu aí, dessa fraude da eleição aí. Enfim, não vou entrar muito no mérito não. Vamos lá, pessoal. Vamos então fazer o acompanhamento do mês de janeiro. Mês excelente, não tenho o que falar, tá aqui, ó, o desafio, mês de janeiro, praticamente não operamos aí os 10 primeiros dias aí do mês, tiramos um tempinho até o mercado se estabelecer, o mercado pegar um pouquinho mais de consistência, isso aqui então a gente também estava fazendo outras coisas, né? Então não é interessante a gente operar não foi interessante operar nesses dias. Mas galera, olha que coisa incrível, tá aqui, ó, dia 15, tá no canal, tudo isso aqui que eu tô falando tá na playlist, é só pegar lá para vocês verem que lá eu explico o dia, tá? Dia 15, nossa meta, então nossa meta diária é R$300, tá? Dia 15 nós fizemos 113.380, nós fizemos 37.793% da nossa meta num único dia. Foi um dia típico? Foi um dia típico e a gente estava preparado, estamos preparados para dia típico, tá? Essa é a vantagem de operar com um robô, porque o robô realmente ele não tem dó, né? Ele não tem emoção, não tem nada disso. Ele vai deu as condições, ele vai entrar, se não deu, ele não entra, monitorando. Às vezes dá condição 10 condições em 1 segundo, ele vai fazer os 10. Por quê? Porque ele entrou e saiu, entrou, saiu, deu condição, ele vai fazendo isso violentamente, manualmente, é impossível. Por isso, gosto muito da nossa metodologia, principalmente, e da nossa ferramenta que é extremamente confiável. O sistema TorTrade é muito confiável, tá? Então, isso aqui foi no dia 15, teve outros dias aí, ó, 2.810 no dia 22, né? Agora, ontem que eu falei para vocês o que? Na abertura, tínhamos taxa Selic, tínhamos o que? Tínhamos Fed do juros. Tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado sim, galera. Então, foi gerenciado aqui. Então, tá aqui, ó. No dia 30, 24.190, fazendo 41.397% da nossa meta diária. Conclusão, tá? A gente tinha para fazer R$ 6.600 no mês de janeiro, fizemos 243.800. Lógico que isso aqui é bruto, né? Tem 1%
descontado na nota, tem 19% de DARF em cima e tem umas taxinhas da B3 mesmo, porque a gente trabalha com o RLP ativado, a gente não paga nada para corretora. Isso quer dizer o que, galera? Se eu tivesse... eu continuo com a mesma meta. Lógico que tem um pouquinho mais, tá? Mas para vocês terem uma noção. Se eu tivesse 20 mil reais aplicado sei lá, num banco qualquer aí, quanto que isso me daria no mês? Galera, na poupança, R$146. Se eu tivesse num CDI, CDB, alguma coisa em torno de 14% aí, que não dá 14%, está dando bem menos, ia dar aí R$234. Mas eu consigo 18 em fundos Tesouro Direto. Fica 5, 6 anos o dinheiro parado para você ter 18% ao ano. Não sei se compensa. Sistema trade é lucro diário, né? Day trade, na verdade, é lucro diário. Então é desmobilizado. Fez o trade, no outro dia o dinheiro está na conta, né? Então a liquidez é rápida, não tem uma liquidez demorada. E nós fizemos R$243.800 aqui no mês de janeiro. Galera, se eu não operar durante alguns anos, nada vai me dar a rentabilidade que eu tô tendo. Agora, é lógico, tem mês que vai bem, tem mês que não bate a meta, eu já mostrei para vocês. Esse mês praticamente foi super bem, mês de janeiro foi super bem aí para nós. Tem mês que bate a meta, fica por ali, é um mês pelo outro, né? É como se fosse um day trade praticamente, é um dia pelo outro. Mas o foco, vocês têm que ter o foco principal é ao longo prazo. No ano, quanto que te deu a rentabilidade, quanto que conseguiu de retorno versus o que o mercado aplica, né? O que os bancos vão te oferecer. Porque o banco, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o teu dinheiro, ele te dá 1% ao mês, mas ele empresta no cartão de crédito a 12%, 10%, né? Nos juros, né? Então, banco ganha dinheiro com o seu dinheiro. É assim que funciona. E a gente aqui está mostrando que dá para ganhar dinheiro sem ter nenhum intermediário no meio, sem ter banco nenhum por trás, com essas taxas ridículas que você consegue aí, que o banco fala que vai te ajudar. Na verdade, o gerente ele tá te empurrando, talvez a pior coisa que para você não faz sentido, mas como ele tem uma meta para bater, ele é funcionário. Então, põe aqui nesse fundos, aplica aqui nesse negócio, nada vai te dar rentabilidade de um day trade, não existe, tá? Lógico que tem risco, é um risco gerenciável, mas tem que ter risco sim. Eu já coloquei aqui o dia de hoje, que é R$805, né? Que foi feito hoje, e a gente vai para o somatório então do dia de hoje. Mas já estou falando que hoje deu R$805 no day trade. Então eu vou pegar, eu vou puxar todo mundo para cá. Vou pôr a calculadora para cá, né? Vamos colocar todo mundo aqui, calculadora também, e vamos fazer a somatória que a gente já sabe, que eu já coloquei lá e mostrei para vocês, que é R$805. Furioso, 7 trades, 100% de acerto, R$765. E o outro que entrou aqui, New Merlin, fazendo um trade só, 100% de acerto, mais R$40. Então tá aqui R$805, mostrando para vocês. Isso aqui foi o quê? Foi o nosso rendimento de hoje, o rendimento diário, que já está lá na planilha, que eu já mostrei para vocês o resultado, ok? Importantíssimo, galera. Gerenciamento de risco, retorno, é tudo no day trade, tá? Fiquem atentos com isso daí. Notícias, tem que ficar atento com isso daí, tá? Pessoal, bons trades, bons estudos, bom final de semana. Semana que vem, então, a gente começa o mês de fevereiro, no 2025, e vamos ver os resultados. Eu venho mostrando para vocês também, ok? Um abraço, galera. Até o próximo vídeo.